Os vídeos do sexto módulo são dedicados a uma resposta ao problema do ceticismo pirrônico que vimos no módulo anterior. A partir de agora, iniciamos os debates acerca da estrutura da justificação. No presente módulo, veremos a proposta do fundacionismo moderado, a partir da seção 5 do capítulo 4 do livro de Richard Feldman. Em uma longa tradição que remonta aos textos platônicos, dissemos que o conhecimento proposicional ocorre quando um sujeito crê em uma proposição, essa proposição é verdadeira e ele possui razões que embasem a sua crença. No último vídeo, apontamos para algumas características da ideia de posse de razões ou justificação. Vimos que a avaliação epistêmica busca determinar se as crenças do sujeito estão ou não estão de acordo com a evidência disponível a esse sujeito. Vimos também que o termo evidências aqui é um composto de uma série de informações, particularmente lembranças e outras crenças justificadas que o sujeito possui. E que a justificação que estamos interessados aqui não é qualquer razão ou evidência que o sujeito possui, mas que sejam boas razões e que o sujeito creia com base nessas boas razões. Ou seja, que o sujeito não creia em algo correto, em algo verdadeiro, mas com razões erradas. Vimos então que quando estamos falando em um sujeito crer com as razões apropriadas, surge a dúvida cética acerca da estrutura da justificação. Assim, por exemplo, se eu creio justificadamente que César foi um líder romano assassinado, então eu preciso de outra razão que garanta essa minha justificação. Digamos que eu responda que eu creio que César foi um líder romano assassinado porque eu creio justificadamente em textos históricos que descrevem o evento, esse evento. Mas com qual base? Digamos que eu apresente como razão que os textos históricos são um guia confiável do passado. Mas com qual razão? O cético pergunta, e, desse modo, esse tipo de pergunta cética pelas bases das nossas razões acabam levando a 4 possibilidades. Uma delas, ou se abraça o ceticismo, dizendo que as nossas crenças cotidianas não possuem qualquer justificação e, portanto, o conhecimento é impossível. Ou então, poderia se defender que é possível um regresso ao infinito. Uma terceira possibilidade, se apresenta uma razão que seja circular, mas que não seja viciosa. E essa alternativa será a proposta coerentista que veremos no nosso próximo módulo. A quarta e última possibilidade, se apresenta uma razão que sirva de fundamento e que não seja, ao mesmo tempo, uma parada arbitrária para o regresso de razões. O fundacionismo é a teoria que pretende defender que podemos realizar uma parada não arbitrária no regresso de razões. E para isso, eles utilizam a noção de crença básica, como nós vimos no argumento do Feldman no vídeo anterior. O fundacionismo é muito provavelmente a teoria sobre a estrutura da justificação que goza de maior tradição na história da filosofia. Para se ter uma ideia, vemos no terceiro livro dos Segundos Analíticos, de Aristóteles, a defesa de uma forma de fundacionismo. Ele diz, e eu cito, nossa própria doutrina é a de que nem todo conhecimento é demonstrativo. Ao contrário, o conhecimento das premissas imediatas é independente de demonstração. A necessidade disso é óbvia, diz Aristóteles, pois desde que precisamos conhecer as premissas anteriores das quais deriva a demonstração, e desde que o regresso deve terminar em verdades imediatas, essas verdades devem ser indemonstráveis. Fim de citação. Aristóteles, nessa citação dos Segundos Analíticos, ao dizer que nem todo conhecimento é demonstrativo, está defendendo que há verdades indemonstráveis, ou seja, com o perdão do trocadilho, verdades que são verdadeiras por si só. Ou então, para utilizar o vocabulário contemporâneo, crenças justificadas que não dependem de outras crenças justificadas. Nesse módulo,
iremos explorar a alternativa fundacionista contemporânea, que recebe como o rótulo de fundacionismo modesto ou moderado. Nos módulos 8, 9 e 10, iremos nos deter no fundacionismo cartesiano, também chamado de fundacionismo clássico. Todo fundacionismo defende duas teses centrais. Primeira, a de que existem crenças básicas justificadas, e a segunda, de que todas as crenças não básicas justificadas são justificadas em virtude da sua relação com as crenças básicas justificadas. Ou seja, existem as crenças básicas que não dependem de outras crenças para estarem justificadas e, portanto, são aquelas que servem de fundamento para as nossas outras crenças. Por isso, uma das analogias que é feita com o fundacionismo é a ideia de uma pirâmide, na qual nós temos como base as crenças básicas que estruturam o resto da pirâmide. E as crenças que são não básicas, elas são justificadas com base nas crenças básicas justificadas. Por isso o nome fundacionismo, a ideia de que é uma fundação para a estrutura da justificação das nossas crenças. Desse modo, a ideia da pirâmide é um desenho, uma analogia bastante boa, porque mostra exatamente a fundação, a base para todas as nossas crenças, que são as crenças básicas, e dessas crenças básicas são derivadas todas as crenças não básicas que vão até o topo da pirâmide. Mas, como aponta Richard Feldman, todo fundacionista precisa responder a pelo menos 3 questões. Primeira, questão 1. Sobre que tipo de coisas tratam as nossas crenças básicas justificadas? Quais crenças são justificadas e básicas? Questão 2. Como são justificadas essas crenças básicas? Se elas não são justificadas por outras crenças, como elas se tornam justificadas? Questão 3. Que tipo de conexão uma crença não básica deve ter com as crenças básicas a fim de estar justificada? A estrutura geral do fundacionismo moderado que veremos é a seguinte. As crenças básicas são adquiridas através de algum dos nossos sentidos. A audição, a visão, o tato, o olfato ou mesmo o paladar. Ou seja, são crenças perceptuais, que envolvem alguma das nossas capacidades de perceber o mundo exterior. E é através dos nossos sentidos que formamos crenças sobre o mundo externo, sobre tudo aquilo que não está na nossa mente. No fundacionismo clássico ou cartesiano, que veremos a partir do 8º módulo, esse fundacionismo defende que a crença básica ela é infalível, ou seja, que ela é imune ao erro. Já o fundacionismo defendido por Feldman, que nós nos deteremos neste módulo, ele é chamado de moderado porque a crença básica ela é falível, ou seja, ela não é imune ao erro. Além disso, as crenças básicas elas são justificadas com as crenças não básicas, me desculpem. As crenças não básicas, elas são justificadas com base no raciocínio que se faz a partir das crenças básicas. Ou seja, as crenças básicas estão no fundamento da nossa pirâmide e é através do raciocínio que nós construímos as nossas crenças não básicas, que nós derivamos as nossas outras crenças com base naquele fundamento. O ponto relevante aqui é que o fundacionismo moderado defende a ideia de que nós podemos estar enganados, ainda que justificados. Ou, em outras palavras, eu posso crer justificadamente em algo que seja falso. Voltaremos a isso depois. Mas o importante agora é notar que as crenças perceptivas em questão são formadas automaticamente. Ou seja, nós não temos controle sobre esse tipo de crença. Assim, se eu mostrasse um livro agora, automaticamente você forma a crença de que há um vídeo onde uma pessoa mostra um livro. Ou se você vê essa parede, automaticamente você forma a crença de que há um objeto branco no vídeo. Nesse sentido, como veremos no nosso próximo vídeo ainda desse módulo, nem toda crença básica é justificada. Há crenças básicas não justificadas e crenças básicas justificadas. Mas aquelas que são relevantes para o fundacionista moderado, por motivos óbvios,
porque são essas que vão barrar o regresso de razões do cético, são as crenças básicas justificadas, que é a que deteremos maior atenção. A fim de explicar o fundacionismo moderado, Feldman inicia com a terceira questão, ou seja, que tipo de conexão uma crença não básica, que está no fundamento das razões, deve ter com as crenças básicas a fim de estar justificada. Para responder a isso, Feldman retoma o exemplo do roubo. Vamos retomar aqui? O exemplo diz o seguinte: alguém invadiu a casa de Art e roubou uma valiosa pintura. O policial, senhor cuidadoso, investiga o caso e determina com evidência conclusiva que o senhor Larápio cometeu o crime. O senhor cuidadoso encontra a pintura na posse do senhor Larápio, encontra impressões digitais do senhor Larápio na cena do crime e assim por diante. Desse modo, o senhor cuidadoso acaba acreditando que o senhor Larápio roubou a pintura. Este é o exemplo. Vamos nos deter agora na análise fundacionista sobre o exemplo. A ideia aqui é que o senhor cuidadoso possuía as seguintes razões, pelo menos essas duas. A pintura estava na posse do senhor Larápio e as digitais do senhor Larápio estavam na cena do roubo. Essas seriam razões não básicas, porque não são baseadas a partir do nosso raciocínio, não são baseadas na percepção do senhor cuidadoso. Por sua vez, para ter formado essas crenças não básicas, o senhor cuidadoso precisaria ter algumas crenças básicas, como por exemplo, há uma pintura de tal e tal descrição na casa do senhor Larápio, ou então havia digitais de um certo tipo na casa do senhor Larápio. Nesse sentido, o senhor cauteloso está justificado na explicação fundacionista, porque ele raciocina com base nas crenças básicas e a partir delas infere, ou seja, conclui as crenças não básicas. Note que o tipo de raciocínio feito aqui não se refere somente ao raciocínio dedutivo. O fundacionista moderado está disposto a admitir inferência indutiva para justificar a crença não básica com base na crença básica. Grosso modo, um raciocínio indutivo é aquele em que a verdade da conclusão não é garantida pela verdade das premissas. Vamos a um exemplo para deixar isso mais claro. Tipo de raciocínio chamado de indução enumerativa. Esse raciocínio ocorre quando alguém observa uma ampla variedade de coisas, todas essas coisas que foram observadas possuem uma certa propriedade, e então essa pessoa infere que a próxima coisa desse tipo também terá essa propriedade. Vamos a um exemplo concreto. Sempre que eu abro um saco de pães que está na data de validade, os pães estão próprios para eu me alimentar. Eu infiro, então, com base de que nos sacos de pães anteriores que estavam na data de validade que eu abri, eu infiro que todo saco de pães que está na data de validade está próprio para comer. Ou seja, o próximo saco de pães que eu olhar a data de validade e estiver na data de validade, eu pensarei que ele está próprio para comer, ainda que eu não olhe, não examine esses pães com cuidado. Mas é importante notar que pode ser o caso que, por um defeito de produção, ainda que o saco de pães esteja na data de validade, os pães ali sejam impróprios para se alimentar. Isso é um raciocínio indutivo e é claro que ele é falível, pois a minha evidência, ainda que muito boa, não garante a verdade. Por outro lado, espero que fique claro que ele é uma fonte legítima de justificação. Caso contrário, alguém teria que dizer que, para a pessoa estar justificada que o pão está próprio para a alimentação, teria que ligar para a fábrica de pães. Mas, se a pessoa tem que ligar para a fábrica de pães, talvez o melhor, então, fosse ligar para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pois o fabricante pode nos enganar por telefone. Mas se uma ligação telefônica pode não ser confiável, então por que não ir até a fábrica de pães e vermos exatamente o pão ser ensacado?
Desse modo, o que nós estamos dizendo é que o ceticismo está tomando conta, que a dúvida cética está tomando conta. Ou seja, parece que o raciocínio indutivo de olhar para a data de fabricação e confiar que os pães estão próprios para alimentação parece ser suficiente para estarmos justificados ordinariamente. Nós fazemos isso cotidianamente, não precisamos ligar para o fabricante de pães ou ligar para a Anvisa ou mesmo ir até o fabricante para ver os pães sendo feitos. E o ponto aqui é que não temos por que sermos céticos com respeito às generalizações. Nós fazemos generalizações e fazemos boas generalizações ordinariamente. E isso nos garante previsões simples, como, por exemplo, estarmos justificados que o dia nascerá amanhã, ou então estarmos justificados em todas as proposições enunciadas por cientista. Toda ciência é feita com base em raciocínio indutivo, ainda que falível. Outro tipo de inferência indutiva é a inferência melhor explicação, que se exemplifica pelo raciocínio do nosso detetive, o senhor cuidadoso. Dados os fatos disponíveis, a melhor explicação é a de que o senhor Larápio roubou a pintura. Talvez fosse o caso de um grande complô contra o senhor Larápio. Talvez, inclusive, arquitetado pelo senhor apressado. Mas enquanto o senhor cuidadoso não tiver qualquer evidência que anule a conclusão de que o senhor Larápio é o ladrão, então essa é a melhor explicação para a crença de que o senhor Larápio é de fato ladrão. Assim, a resposta para a questão 3 é a seguinte: crenças não básicas estão justificadas quando elas são sustentadas por inferências indutivas fortes, incluindo indução enumerativa e inferência para a melhor explicação, desde crenças básicas justificadas. Nesse momento, Feldman faz uma ressalva acerca da natureza da justificação que está em jogo aqui. Estamos falando de uma justificação que seja suficiente para o conhecimento, ou seja, que o sujeito tenha muito boas razões para crer naquilo que ele crê. Em segundo lugar, que a noção de evidência em questão trata de lembranças e outras crenças justificadas que o sujeito possui. Logo, se eu entrasse nessa sala pela primeira vez e formo a crença de que a parede é branca, da próxima vez que eu entrar nessa sala e se eu visse que essa parede estivesse amarela, isso deve abalar a minha crença de que essa parede é branca. Eu devo exatamente ficar em dúvida. Bom, a parede é branca ou é amarela? Foi pintada? Não foi pintada? Eu vi bem da última vez? E tudo mais. Ou seja, a noção de evidência em questão aqui, ela lida também com as outras crenças que eu possuo. Essas duas ideias levam a uma reformulação da resposta à terceira questão. A reformulação vai dizer o seguinte: crenças não básicas estão justificadas, no sentido de bem fundamentadas, quando a. elas são sustentadas por inferências indutivas fortes, incluindo indução enumerativa e inferência melhor explicação, desde crenças básicas justificadas, e b. elas não são superadas por outras evidências. As próximas questões diz respeito à natureza e o objeto das crenças básicas. Ou seja, a questão 1. Sobre que tipo de coisas tratam as nossas crenças básicas justificadas? Quais crenças são justificadas e básicas? E a questão 2. Como são justificadas essas crenças básicas? Se elas não são justificadas por outras crenças, como elas se tornam justificadas? Nesse primeiro vídeo, retomamos o problema do regresso e indicamos uma linha de resposta, a linha fundacionista. Vimos que a noção de crença básica desempenha um papel fundamental aí, porque é ela que funciona como fundamento das nossas crenças não básicas. Vimos também que a relação entre as crenças básicas e não básicas no fundacionismo moderado é falível, porque apela para raciocínios indutivos como indução enumerativa e inferência melhor explicação, ainda que esse tipo de justificação ela deva ser bem embasada, bem fundamentada e que não sejam superadas por outra evidência. No próximo vídeo, veremos como fundacionistas respondem às questões acerca da natureza e o objeto das crenças básicas.